Olá a todos, aqui é o Thiago de Macastro. Vamos voltando aqui com o estudo do livro Descartes et la France, Histoire d'une passion nationale, Descartes e a França, História de uma paixão nacional. No último episódio a gente viu a, a introdução do livro, agora a gente vai entrar na primeira parte, especificamente no capítulo 1. O livro ele é dividido em partes. Ele tem 5 partes, cada uma formada por alguns capítulos, né? Mas os capítulos estão numerados em ordem. Quer dizer, não é que a primeira parte tem um capítulo 1, a segunda parte tem um capítulo 1 de novo, não. Não é assim que o livro é organizado. A primeira parte é intitulada O Século de Luís XIV. Mas aqui eu coloquei o título do capítulo que a gente vai ver, que é o Descartes, no índex, né? Descartes além de, sei lá. Então a gente vai entrar nessa primeira parte, ou seja, como que a obra de Descartes entrou no índex, ou seja, no índex prohibitorum, que é aquela lista de livros que não poderiam ser estudados, né? De livros da igreja e tal. Vamos lá? Então, o capítulo também ele tem algumas subpartes. Vamos começar pelo primeiro item. A gente vai começar pela introdução do item, mas ele tem alguns subtítulos, né? Mas ele começa uma espécie de pequena introdução, digamos assim, dentro do próprio capítulo. Descartes no índice. O primeiro parágrafo ele vai discutir algumas questões. Ele começa avisando o seguinte: olha, por mais que o texto do livro seja Descartes e a França, a relação entre Descartes e a França não começou bem. Por quê? Porque na segunda metade do século XVII, lembrando, ele faleceu, né, 1659, 1650. Então, o que aconteceu logo em seguida a isso? O ensino foi proibido, decretos e censuras feitas tanto pela Igreja Católica quanto pelo poder real francês, né? E esses decretos tornam ele proscrito, né? Alguém que não pode ser estudado e tal. E ele vai ser transformado numa variante do jassanismo e um avatar francês do protestantismo. Vamos entender isso daqui. Na história da França houve uma tensão muito grande da Contra-Reforma, porque teve um movimento chamado jansenista, que foi começado por um pensador chamado Jansenis, que espalhou por várias instituições, entre elas o Port Royal, que influenciou muito, por exemplo, a obra do Pascal. Bom, o que é a Contra-Reforma? Né? A Contra-Reforma é um movimento que a Igreja Católica faz como uma resposta à reforma protestante, que separa são algumas reformas internas, algumas mudanças internas para reconquistar os fiéis. E disso a figura dos jesuítas é importantíssima. Qual era a ideia dos jansenistas? Era mexer em algumas questões do catolicismo. Daqui a pouco a gente vai ver melhor mais itens do jansenismo, mas era basicamente assim, ele ser uma igreja com uma autoridade menos centralizada, uma autoridade mais local, e com uma defesa maior da ideia de predestinação do Agostinho de Hipona, diferente ao aristotelismo, que é a base da escolástica clássica, né? Então você tinha uma leitura particular dessa tradição do pensamento de Agostinho de Hipona, e você questionaria algumas coisas, como a Eucaristia e tudo. Então era quase como uma versão católica do próprio protestantismo, mas que buscou mexer em algumas coisas por dentro, na França principalmente. Não foi bem aceito e ele foi bastante perseguido. O que acontece? Dentro da França, de uma certa forma, o Descartes foi colocado como alguém, por mais que ele não tivesse, ele tivesse amigos jansenistas, que tinham relações com o jansenismo, mas ele não era um jansenista. E as próprias ideias do jansenismo não tinham tanta relação direta assim com o cartesianismo, não sei, talvez em um local ou em outro, como a gente vai ver mais para frente. Ele foi assimilado dentro dessa proibição, essa perseguição ao jansenismo, porque um dos grandes problemas do jansenismo era essa questão dessa autoridade, dessa grande autoridade, né? Mas a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, nesse primeiro momento,
como o jansenismo tinha essa proximidade, dentro da visão de alguns, como uma espécie de um protestantismo dentro da própria igreja, né, digamos assim, o Descartes foi incluído nisso. Agora, isso é importante, que o autor aqui destaca logo no primeiro parágrafo: ninguém morreu em defesa de Descartes. Só que houve muito trabalho para defender a sua filosofia, que era mal vista tanto pelos jesuítas quanto pelo Luís XIV. Tá? Então esse item é importante. Né? Não teve nenhum cartesiano foi mandado para a fogueira, nada disso. Né? A gente tem que tomar cuidado. E aqui o autor, como francês, está lendo para um público francês que assimilou Descartes como o seu símbolo nacional e que em alguns momentos tinha ele como esse símbolo da luta, da razão contra a tradição da igreja, tudo, né? Então ele também está acalmando. Gente, ninguém morreu para defender Descartes, calma lá, né? Houve uma perseguição às suas ideias, principalmente ao ensino das suas ideias. E o desenvolvimento de outras ideias partindo delas. Que essa é a grande questão. Tudo bem? Vamos lá para o segundo parágrafo. Em alguns momentos em alguns momentos eu vou mais explicar, e em outros momentos em que o parágrafo é um pouco mais bonito, o texto dele é mais interessante, aí eu vou ler uma tradução um pouco mabeme, mas funciona para o nosso estudo aqui. Bom, segundo o parágrafo, ele vai descrever o final da vida de Descartes como um homem isolado. O que acontece? Boa parte da vida do Descartes não foi na França, mas é que é muito curioso, né? Mesmo em vida, ele nunca ficou tanto tempo assim na França, né? Que é o que fala, boa parte da sua vida foi na Holanda. Com os 32 anos, em 1628, se mudou por lá e fica por lá, né? Ele andou em outros países antes disso, mas a maior parte da sua vida não foi na França. Né? Ele chega a escrever aqui, citando agora o texto do autor, não que já estivesse em desacordo com os teólogos. Ou seja, ele está querendo dizer para nós, olha, não é que Descartes mudou da França porque teve desentendimentos, então teve que fugir. Não, nada disso. Como alguns afirmavam. Tem essa teoria até um tanto conspiratória, principalmente com a figura do Richelieu, né, em alguns casos. Bom, voltando ao texto do autor, que logo desconfiaram que o autor uma promessa de neutralidade, decidisse assim renunciar a ela, deixar sua pátria, seus amigos e retirar para um país estrangeiro. Uma etimologia dúbia veio mesmo ao serviço de uma interpretação malévola. Descartes, ou seja, de Ecart, alguém que vive sempre numa pequena cidade à parte, se esconde, não mostra apenas muito raramente. Esse trecho é uma carta do astrônomo Nicolas Claude Fabry de Penderecki a Jacques Dupuy, uma carta de 4 de abril de 1637, ou seja, ele já viu, já começam a dizer, esse cara tem anseios de grandeza, de criar um método e tal, né? Então a gente percebe que ele já tinha essa tensão, mas na verdade não é que ele saiu por sentir-se perseguido. Psicologicamente ou não, ele tinha uma paranoia em relação a isso, é uma outra história, mas não tem dado com essa questão aqui, né? O Azulvi vai dizer, né, um homem que Descartes, no fundo, era um homem que aspirava independência, liberdade para trabalhar e experimentar, pois como médico fisiologista precisava praticar dissecação. Havia proibições. A questão antes desse tempo, essa questão foi muito mais polêmica, mas como poderia trazer debates teológicos, afastar-se da França poderia, um lugar em que questões teológicas eram mais neutros, países um pouco mais laicos, dava um pouco de paz. Tanto paz no sentido político, quanto paz no sentido de fofoca também, né? Como a vida de um fidalgo exigiria dele explicar-se, por tudo mais, né? E essa questão da explicação é importante. No mesmo parágrafo, ele também vai dizer que o discurso do método de 1637, ele diz que foi viver em vila, locais menores, para se retirar, viver solitariamente, afastado dos interesses das pessoas em grandes cidades, né? Isso aparece lá na página 90, no item 31 do discurso do método. Só que o Azulvi vai colocar a seguinte frase, abre aspas, exceto, porém, que sua solidão era bastante relativa, e seu deserto, muita gente, fecha aspas.
Nesse parágrafo ele vai continuar, isso é interessante. Não dá, a gente tem que tomar um cuidado quando Descartes fala da sua própria biografia. Ele está fazendo isso por muito mais visando o que ele discute no texto do que de fazer realmente uma autobiografia. Ele conta a vida dele, ele reinterpreta ele de uma forma que seja interessante para o texto que ele está escrevendo. Tudo bem? E isso foi alvo de muita controvérsia durante a história da filosofia, como a gente vai ver ao longo do livro, né? Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, de não misturar, entender que a argumentação biográfica nos textos, no discurso do método, na meditações metafísicas e mesmo em algumas cartas, elas visam muito mais a trazer elementos para ajudar a sua argumentação, mais do que efetivamente criar uma preocupação histórica de registro da própria vida, né? Claro, se o autor, como a cabeça de Descartes interpretava isso, é uma outra história, né? Quem tiver quem estiver vendo pelo YouTube, alguns personagens aparece a foto aqui, né? No vídeo. Bom, tem um relato do Samuel Solbier, um cara que viveu entre 1615 e 1670, que era professor da Universidade de Leiden, sobre a sua visita a Descartes em 1642, na cidade de Embigeste. Aqui, esses dados de data, tudo, as pessoas, é uma coisa que eu adiciono no meu fichamento sempre, porque eu acho interessante a gente, quando fala de personagens assim, personagens históricos, tudo, a gente tem uma dimensão temporal. Para mim, essas datas ajudam, né? E essa descrição de onde que é tudo, às vezes é do próprio livro, às vezes é algo que eu adicionei no meu fichamento, porque veja, o livro é voltado ao público francês. Em alguns momentos ele cita algumas pessoas sem explicar, uma explicação muito rápida de quem elas são, ou não aprofundar muito. Talvez até porque sejam personagens conhecidos dentro do estudo escolar francês, né? Tudo. Então, só para avisar que às vezes as informações eu tô trazendo um pouco a mais. A questão do ser professor da Universidade de Leite está aqui no livro mesmo. Né? Mas em algum momento, só para avisar, eu adiciono porque eu acho importante contextualizar as pessoas, seja para mim, seja para quem estiver ouvindo e tal. Bom, e ele visitou Descartes em 1942, na cidade, e narra em uma carta que ele escreveu, e narra o que ele viu. Fiz uma tradução aqui, né, que eu vou ler para vocês. Aqui é a palavra do Samuel. Né? Encontrava-se num pequeno castelo, né? A palavra chateau, francês tem sentido de casa, mas também tem sentido de castelo, né? Bom, encontrava-se num pequeno castelo, uma boa situação, às portas de um grande e belo município, a 3 léguas da corte e 2 horas do mar. Continuando o texto. Ele tinha um número suficiente de criados, pessoas escolhidas e bem feitas. Vou fazer uma pausa, fechando as. Esse termo bem feitas é bem esquisito, mas quer dizer, ele não selecionava. O que ele está querendo dizer aqui é que Descartes não selecionava qualquer pessoa para trabalhar. É mais ou menos isso assim. Então, elas tinham uma aparência boa, né? Então ele pagava bem, né? Assim, tal. E, e pessoas, né? Plural. Continuando. Um belo jardim, no final do qual havia um pomar. E ao redor dos prados, de onde se viam vários campanários mais ou menos altos saindo. Ele viajou um dia pelo canal de Utrecht, Delphi, Roterdã, Utrecht, Haarlem, às vezes para Amsterdã, onde tinha 2.000 libras de renda no banco. Ele poderia passar metade do dia em A e voltar para casa e fazer esse passeio pela estrada mais bonita do mundo, por prados e casas de campo, depois de um grande bosque na toca desta aldeia, comparava a mais belas cidades da Europa. Fecha a citação. Quer dizer, para Descartes é importante, dentro da sua argumentação, um discurso do método, onde ele vai falar que através do pensamento isolou-se do mundo, colocou todo o mundo em dúvida, ele já prepara o leitor para isso quando ele começa a falar dessa vida solitária, mas não era tão solitário assim. Ele podia ter acesso, nesse caso, por exemplo, nesse contexto, ele podia ter acesso aos grandes centros. O que não implica que ele vai em carta informar seus interlocutores que ele frequentava esses grandes centros. Sempre quando a gente vê
cartas de um autor, a gente também tem que questioná-las. A gente também tem que colocar em questão, principalmente quando você lida com alguns dados biográficos, entender que algumas colocações do autor é importante a gente encarar como um texto. Ou seja, como essas informações biográficas vão influenciar na argumentação. Se não influenciarem, você está lendo uma carta, por exemplo, Descartes, que está falando sobre matemática. Tem informação, mas o biográfico não importar, tira para fora, fica com a parte matemática. Contudo, pode ser que às vezes ele prepara o leitor para alguns raciocínios. No discurso do método, quando ele fala dessa vida que é quase monástica, de alguém solitário, afastado de uns grandes centros, ele está preparando o leitor para essa ideia de um isolamento mental, digamos assim. Ele está preparando o leitor para aquilo que ele vai trabalhar posteriormente. Tudo bem? E é um ser humano, né? Ninguém precisa ficar contando sua vida do tempo. Então, essa primeira parte do texto, ele quer preparar isso. Olha, Descartes foi perseguido, ele já prepara a gente para a seguinte ideia. Olha, essa ideia de Descartes como um isolado é uma narrativa que ele contribuiu, mas que foi muito explorado pelos demais biógrafos que vão escrever após sua morte no momento em que as suas teorias estão sendo proibidas. Então há estratégias argumentativas ali por detrás. A nossa, por mais que a gente lê assim, no fundo a gente está focando uma fofoquinha acadêmica, né? Uma fofoca acadêmica e tal, né? Mas é importante a gente entender que tem. Bom, vamos lá. Aí, para começar a falar sobre esse processo, o primeiro item que ele vai nos dizer é sobre a última viagem, sobre o falecimento de Descartes, como é que foi esse momento final. Ele começa esse subtítulo dentro do parágrafo, logo no início o texto começa assim, abre aspas. O texto é do Azuvi, o autor do texto. No entanto, não é desse vínculo idílico que Descartes também encerrará sua carreira, mas em uma cidade ainda mais setentrional e distante, Estocolmo, onde a rainha Cristina da Suécia o convidou para ficar. O segundo parágrafo, eu escrevi uma boa parte, né, que eu acho o texto interessante. Recordemos, abre aspas, recordemos os fatos dessa viagem que alimentarão a imaginação durante muito tempo. Uma pausa. Alimentarão a imaginação por muito tempo. Vamos ficar com esse item, continuar. Em fevereiro de 1647, Christine chamou a atenção por uma carta sobre o amor que Descartes enviou a Pierre Chenu, amigo do filósofo e residente na França. E residente da França, mas residente em Estocolmo, né? Francês que reside em Estocolmo. Em setembro, ainda por meio de Chenu, ela lhe pergunta sobre uma questão de moral e do bem soberano. Descartes concorda e envia à rainha uma longa carta com anexo ao manuscrito de seu futuro tratado, As Paixões da Alma. Em 12 de dezembro de 1648, Christine agradece e expressa tudo o bem que pensa dele. Em 27 de fevereiro de 1600, é 1648, eu, 1649, 27 de fevereiro de 1649, ela o chama oficialmente Estocolmo, ansiosa, como disse o biógrafo Adrian Bailey, de aprender sua filosofia de sua própria boca. Fecha aspas. Esse Adrian Bailey tem uma biografia, A Vida de Descartes, né? La Vie de Descartes, que é uma das primeiras grandes biografias que é influente até hoje nos estudos cartesianos, porque ele tanto interpreta ideias como Descartes, mas como ele fixa uma série de elementos, tanto biográficos como algumas ideias em torno do seu pensamento que vão ser desenvolvidos pelos estudos posteriores. Mas é interessante. Essa última estada, a gente já abordou, foi lá, foi convidado pela rainha Cristina, que ficou interessada em sua obra, tanto para ter aulas com ele, como ela tinha uma visão, uma rainha muito jovem, tem até um filme sobre ela, que tem lá para quem tem no Prime Video, tem na Baía dos Piratas também, né? Um filme sobre ela, parece que é bem interessante, ainda não assisti. E é uma figura muito curiosa, porque ela queria renovar, se tornou quase sem querer, né, por coincidências,
a rainha da Suécia tinha uma visão de reformar, trazer pensadores para o país, educação, pensando nessa parte como trazer para um futuro em qual ela, no futuro da Suécia, qual ela mesmo tinha que se preparar, né? Não trouxe qualquer um, né? Trouxe o Descartes para dar aula para ela, né? Ah, né? Como diz a molecada hoje, a mulher é braba, né? Mas vamos lá. A grande questão é, por que ele aceitou o convite? Ele recebeu o convite outras vezes, mas o que tinha específico? Esse vai, o que o autor vai trabalhar no terceiro parágrafo do item, que ele vai dizer assim, por que aceitou o convite, né? Ele vai dizer, a Cristina não é uma rainha qualquer, ela é filha única do Gustavo Adolfo e ela conhece Descartes aos 21 anos. Vou abrir aqui o texto do citar o próprio Azovi. Ela é acreditada com beleza, amantes, grande habilidade política. Ela foi capaz de transformar esta corte remota em uma espécie de Atenas do Norte, ao convidar a elite intelectual do momento para lá. Historiadores e advogados conviviam com libertinos, eruditos, filósofos e artistas. Luterana, mas não a ponto de abrir mão dos festas luxuosas, despojada, ligeira, né? Despojada, como traduzir o termo légère, significa ligeira, né? Mas despojada acho que funciona melhor se quiser, mas não a ponto de ser desprovida de preocupações religiosas. Ela se converteria com o catolicismo, abdicaria em 1645 e acabaria mergulhada no misticismo. Então, ela era uma pessoa interessante, trazendo o que tinha mais de novo em todos os aspectos, ela estava trazendo ali. E tinha muita habilidade política para ser tão nova. Então, era uma pessoa interessante. Imagina assim, Descartes, propudos numa fase mais avançada da vida, tal, pô, estão querendo transformar o país através de intelectuais, tal. E quando você lê a correspondência dela com Descartes, ela está lendo, está dialogando diretamente, inclusive não era tão um aluno no sentido, ah não, Descartes falou a verdade. Então tinha diálogos bem interessantes, né? Depois do parágrafo seguinte, parágrafo 4 desse item, né? O Azovi vai escrever, abre aspas, além disso, o convite da Cristina cai muito bem. Há alguns anos, Descartes vive um período de amargos conflitos, tanto com os jesuítas na França quanto os teólogos na Holanda, né? Então é assim, uma pessoa interessante, ele está tendo problemas ali, discutindo com muita gente. Por que não, né? Continua no quinto parágrafo, citando diretamente o texto. Do abre aspas, do lado francês, foi o prazo de Bourdain que desencadeou a ira do filósofo ao mandar defender teses anticartesianas em 1640 no Colégio de Clermont, em Paris, sem informar o interessado. Fecha aspas. Aí que a coisa fica feia, Descartes estão me questionando muito aqui. Ter o apoio de uma rainha não é uma tarefa, né? Então, ela é tanto uma figura interessante, interessada nas ideias dele, e tem uma proteção real, né? Então, né? Quem é esse Pierre Bourdain? Ele era um padre jesuíta, né? Que viveu entre 1595 a 1653. Bom, no ano seguinte, o Bourdain apresentou uma objeção às meditações metafísicas, as quais Descartes considerou muito fraca. Uma fotinho dele aqui. O Gisbert Voet, professor de teologia protestante da Universidade de Utrecht, na Holanda, ele viveu entre 1586 e faleceu em 1676, né? Mais ou menos da mesma idade que o Descartes, só que viveu por mais tempo. Atacou Descartes por elaborar uma filosofia perigosa para o Estado e para a verdadeira religião, por não reconhecer a autoridade da revelação e as formas substanciais que seriam a base dos fenômenos naturais. Só para explicar esse trecho, ou seja, quando Descartes coloca tem uma ideia clássica do Descartes que é o bom senso é a coisa mais distribuída pelo mundo. Para Descartes, todos os seres humanos têm um bom senso, têm a capacidade, têm uma luz natural da razão, como vamos dizer posteriormente. Mas o problema é que ele não teve o pensamento educado para isso. Hoje a gente sabe que toda pessoa, quando nasce, depende das condições sociais em que ela nasce. Se ela não teve uma alimentação correta nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida, muitas vezes até durante a gestação, isso pode gerar problemas cognitivos. Contudo, o Descartes está se opondo a essa ideia de uma autoridade da tradição. Gente, todo mundo tem. A gente poderia até
além de educar o pensamento, a gente poderia adicionar a frase dele contemporaneamente no mesmo sentido, apesar de estar sendo um pouco anacrônico ao fazer isso, mas só de forma didática, dizer, dadas as devidas condições, todo mundo tem como se desenvolver, se dado o necessário, o mínimo necessário, né? E ao confiar na possibilidade de cada indivíduo, utilizando sua razão, chegar na verdade, isso cria os problemas até algumas argumentações do Estado, mesmo que Descartes não tenha escrito, tenha mencionado aqui e ali, mas não tenha desenvolvido uma filosofia política. Mas dentro, ele não tem uma filosofia política no sentido de refletir sobre o que é o Estado, qual a melhor forma de governo, entre outras coisas. Porém, como ele afeta a ética, ao dizer que todos têm a possibilidade da razão, isso tem sim um quê político. E por que que... E aí que é interessante. Por que que o teólogo protestante está fazendo isso? Ao dizer... Está trazendo essa parte. A parte da autoridade da revelação, ou seja, a gente tem Descartes, por mais que ele separa a metafísica da teologia, na época a ideia da tradição, a autoridade da revelação, da tradição, isso, quando ele fala da questão das formas substanciais, ele está falando, ou seja, do uso de Aristóteles para conhecer o mundo, é o uso da tradição para conhecer o mundo. Você tem os indivíduos, os professores universitários, os teólogos, tinham uma autoridade dada por essa tradição. Por mais que Descartes não fale da teologia, eles estão lendo, olha, alguém pode pegar isso e trazer também para a teologia. Só que por que parte da argumentação ele usa o Estado? Porque na Holanda era um país teoricamente neutro entre a questão protestante, um país que tendia mais ao protestantismo, mas tinha uma perseguição a católicos. Tinha padres católicos na Holanda. Quando ele fala, ó, esse cara aí, essas ideias do cara, essas ideias desse cara aí, se forem levadas muito à frente, vai ser colocado contestado. Ó, governante, abre o olho, abre o olho. Tendo a estratégia argumentativa, né? Bom, continua os itens do capítulo. Também critica por defender a razão individual e não a verdade revelada, autoridades antigas, que é o que eu falei agora. Você vê que é uma estratégia. Trazer a questão política, tá? Nessa questão da razão individual, está extrapolando um pouco, mas é uma possibilidade de leitura que vai ser feita posteriormente, mas é também para chamar a atenção política ao caso, né? Bom, vamos lá. Essa crítica também vem de outras autoridades políticas e religiosas, né? Ou seja, Descartes estava começando a se sentir incomodado com essas críticas. Outra acusação é de doutrinas estranhas. Aqui vou citar o texto do Levi. Não ensina que os animais são simples máquinas. São simples máquinas simples, que todas as coisas naturais são implicadas por causas inteiramente mecânicas e não por intenções, e que o universo é infinito, ou seja, fecha aspas, ou seja, a ideia de que os animais são máquinas sem alma, ou seja, tudo que é biológico funciona por si mesmo, não existe uma intenção externa que guia o movimento da matéria, a matéria em si que tem seus movimentos, né? Esse é o problema, que o universo é infinito, que dialoga com a condenação, inclusive, de Giordano Bruno. Consequentemente, no mesmo parágrafo ainda, em 20 de novembro de 1663, sua obra entra no Index Prohibitório. Bom, vamos para o próximo parágrafo. No parágrafo 6, Descartes vai responder com uma carta ao padre jesuíta Jacques Diné, outro contemporâneo de Descartes, nasceu em 1584, faleceu um pouco depois de Descartes, em 1653, escreveu uma carta a Boétius, mas a polêmica não acabava, né? Até o príncipe de Orange, né, a importante figura política ali da Holanda, teve que intervir para aliviar os problemas, ou seja, ele estava começando a sentir aquado ainda na Holanda. Parágrafo 7. Novos incidentes de 1647 em Leiden levam Descartes a pegar em armas novamente. A sensação de Descartes é que a Inquisição espanhola caía sobre ele. Tem uma frase que o autor usa que é assim: pensa então na França, da qual deixou há 20 anos precisamente para ter liberdade. Fecha aspas. Ou seja, se quiser atacar o Descartes, a experiência teve que mexer com isso. Ele imagina conseguir uma pensão real na França, né, mas percebe uma indiferente sobre pessoa. Por isso aceita o convite cristino e vai à Holanda em 1648. Ou seja,
Meu irmão levou, quiser atacar ele e tal, pensou na França, pô, saí de lá buscando liberdade, mas será que agora que eu sou um autor publicado, sou sem, tem pessoas discutindo minha obra em universidades, não consigo uma pensão real e morar na França e tal? Não, né? Por quê? Vai ser interessante, ele tinha uma conta na Holanda, talvez se ele sair da Holanda, era um rentista, né? Ele deixava lá, ele já fazia um esquema similar, né? Via de renda. Talvez ele perdesse a renda, né? Mudar de país, né? E ainda no parágrafo certo ele vai. é, Tem um trecho aqui que ele põe no parágrafo, que é um trecho da carta de Cristina Descartes, em 12 de novembro de 1641, que diz: peço-lhe que acredite que abracei todas as oportunidades que me permitiram testemunhar você que seus méritos lhe renderam o amor e a afeição de Cristina. É ela falando para ele, né? Ou seja, eu vou te receber bem aqui, pessoas vão saber disso, tudo mais, você vai ser bem acolhido, protegido, né? Para Descartes foi, né? Descartes foi. Que habilidade política, né? Eu citei só um texto, mas quando você vê a carta inteira, você vê que ela sabe, é, digamos assim, ela sabe convencer o Descartes não só por argumentos racionais, para questão financeira, sabe falar, não, você não vai fazer eu sentir protegido. E 20 e poucos aninhos, né? Também acompanhando o pai da política desde pequena, né? Vamos lá. Parágrafo 8. Dia 1º de setembro de 1649, ele foi para Estocolmo. Chegou em outubro, né, no mês seguinte. Vou ler um trecho aqui que o Azulvi coloca, mas que vem diretamente da biografia do Bailey, abre aspas. Não, não sei ter feito a admiração do piloto do navio, pelo menos é o que se relata. Aqui é o Bailey falando. Que teria dito à rainha: Madame, não é um homem que eu trouxe a vossa majestade, é um semideus. Ele me ensinou mais em 3 semanas sobre a ciência da navegação dos ventos do que eu tinha feito em 60 anos, desde que fui para o bar. Bom, essa é a primeira biografia do Bailey, né? Você vê o tom mitológico, né? O tom mítico já colocado, né? A palavra que infelizmente está em moda hoje num sentido completamente bizarro. Mas você vê que a gente vê que essa biografia do Bailey já está elaborando muito a questão Descartes. Bom, para o parágrafo seguinte, vamos continuar. Mas, bom, mas antes de continuar, só voltar esse trecho. Interessante quando a gente vê esses exageros, que a gente já percebe como que o texto está sendo montado para criar uma imagem de Descartes como uma grande pessoa, tudo, né? É... Se brincar, quem contou essa história foi o próprio Descartes, sei lá, né? Ou algum amigo contou, vai saber, né? Bom, parágrafo 9. 5 meses depois ele falece. O que acontece? E aqui eu vou trazer os itens discutidos nesse parágrafo. Cristina fazia as aulas 5 horas da manhã em sua biblioteca, parece por estar mais disposta intelectualmente. Eu gostava de acordar cedo, já ter aulas e depois resolver as questões reais. E no final do dia, estar de manhã descansada, estaria intelectualmente mais animada para o debate, tudo. Não depois discutir contas e tudo mais ao longo do dia. Descartes atendeu, mas com muito desgosto, porque ele acordava tarde. Era o cara que gostava de dormir, acordar tarde, né? Quem de nós não admira essa possibilidade? E ele, na vida inteira, fez isso, né? Gostava de ficar na cama, de acordar, ficar deitado na cama, com preguiça. Às vezes lia, às vezes escrevia sentado na cama mesmo, né? E, a, e o que acontece? Só que era muito frio, estava num país mais frio que estava acostumado. Os corredores do palácio eram bem frios, ao ponto que ele pegou pneumonia em fevereiro. Ou seja, não tinha o costume, anos, sem, sem ficar acordando cedo. Agora passando a acordar às 5 da manhã, andando no frio, e acabou, né? Não aceitou o tratamento com sangria que foi oferecido e faleceu em 11 de fevereiro de 1650. Teria dito, segundo biógrafos: cavalheiros, poupem o sangue francês. É, aqui a gente vê que os biógrafos estão puxando, né? Sabe-se que ele tinha. Esse médico criticou algumas obras de Descartes antes, então ele também ele não gostava desse tratamento, né? O Claude Clesselier, que foi uma pessoa responsável para ficar com os arquivos do Descartes, tudo, e quem organizou a primeira publicação de cartas, os primeiros 3 volumes das cartas de Descartes, selecionando tudo dentro dos contextos de certas críticas e até
perseguições que já ocorriam em 1657, as ideias dele, escreve no prefácio dessa carta uma mini biografia, antes da coleção de cartas, o seguinte: relatos, Clecilier, abre aspas, segundo Clecilier, Descartes teria dito, abre aspas, que minha alma está cativa há muito tempo. Não, esta é a hora que você deve sair da prisão e deixar o embaraço deste corpo. Esta desunião deve ser suportada com alegria e coragem. Fecha aspas. Então, se Descartes escreveu isso não é importante, mas o que é importante? Que é isso que o Azouvi analisa, que a gente pode fazer. O que Clecilier queria deixar claro? Que Descartes era um bom cristão. É isso que ele está querendo deixar claro, que era inclusive um certo topos na época. Era importante. Quando se escrevia sobre pessoas que já faleceram, você tinha essa tendência de transformá-los em bons cristãos para passar. Já faleceu, vamos deixar a imagem dele bacana e tudo mais. Mas ele já. Dizer que Descartes disse isso, a questão não é se historicamente ele disse ou não, mas o que Clecilier queria, que impressão que Clecilier queria dar aos seus leitores, aos leitores das cartas de um autor que está sendo criticado, que ele foi um bom cristão, minimamente na morte, o que já dá um grande crédito a ele. Tá? O Clecilier sabe para quem que ele está escrevendo, conhece o momento que está escrevendo e sabe escolher o que era tanto algo comum na época, mas tem uma estratégia bacana aí. Vamos continuar. Na manhã de 11 de fevereiro, com o padre Vioguet, Descartes não podia mais falar. Então ergue aos olhos o céu, submetendo-se à vontade de Deus e falece. Satisfeitos, abre aspas, satisfeito com a vida, satisfeito com os homens, cheio de confiança na misericórdia divina e ansioso por descobrir e possuir uma verdade que ele havia buscado por toda a sua vida. Fecha aspas. Trecho da biografia de Adrian Bailey. Ou seja, a biografia posterior ao trabalho de Clecilier, mais uma vez, Descartes como um grande homem, um bom cristão. Ou seja, em meio, no momento que... E aqui de novo, vamos voltar aqui, vamos continuar. Agora eu ia explicar para vocês esse trecho, mas vamos seguir continuando o texto, que o próprio autor vai fazer isso. Agora, o primeiro capítulo entra no item primeiras censuras. Começa o primeiro parágrafo desse item. A questão que o autor quer responder, mas ouvir aqui, é: por que essa insistência na fé cristã de Descartes em 1657? O que ele vai apontar nesse parágrafo? Primeiramente, está em conformidade com o gênero récita de morte do século XVII, ou dito da boa morte, da morte cristã, como foi feito com Luís XIII. Ou seja, a parte da época você dizer que a pessoa morreu como um bom cristão. Veja, por uma mentalidade católica em que a religião não é algo do fórum íntimo, mas é algo que efetivamente é universal. A gente não, há pessoas que talvez vivam assim hoje, mas não é mais o nosso momento. Imaginar que a pessoa teve uma morte ruim era terrível para os parentes, para as pessoas em volta. Então, aqueles que tinham carinho, muitas vezes os padres faziam realmente essa récita, porque esse tipo de testemunho, por uma questão de mentalidade mesmo, né, da mentalidade da época, da forma de ver o mundo, né? E tinha, mas como o Azouvi vai falar, por mais que isso fosse comum na época, há mais razões. Divide em 3 grandes partes, que é o seguinte: boatos sobre Descartes. Teria sido enterrado escondidas em um cemitério de crianças que morreram sem batismos, o que todos testemunharam no testemunho de Chanot. Ou seja, por que Chanot falou isso? Por que Descartes foi escondido à pressa? O que ele queria esconder com seu corpo? Por aí vai. Teria abraçado o protestantismo da Suécia? Olha a teoria da conspiração. Ou, esse item é interessante, seria ateu, como que foi acusado em vida por Gilbert Voigt. Havia essa leitura de que Descartes, no fundo, era ateu e que toda a sua filosofia, por mais que a ideia de Deus é importante nas meditações metafísicas e tudo mais, fosse, na verdade, um grande truque. Para quê? Para levar os seus leitores incautos ao ateísmo. Então, o que é feito tanto por Clecilier, que publica as cartas para ajudar a responder às dúvidas um momento depois, e anos depois, quando a perseguição cartesianista piora, o André Bellet vai fazer.
deixar claro que Descartes era um bom cristão. Se ele foi um bom cristão no momento da morte, olha que interessante isso, no momento que a pessoa está mais esperada e ali foi cristão, significa que a fé dela foi sincera durante a sua vida. Essa é a interpretação. E essa é a construção argumentativa. Olha que interessante isso. O autor, o Azovi, continua no segundo parágrafo dizendo o seguinte: após sua morte, poucos anos demoraram para as primeiras acusações aparecerem levando a decisão romana de 1663. Em 1658, Plemp, entre 1601 e 1671, outro contemporâneo de Descartes, professor de medicina na Faculdade de Artes de Louvain, arte aqui no sentido de artes liberais, tá? E com o qual Descartes correspondia e tinha amizade, convenceu colegas a proscreverem a filosofia cartesiana por ser perniciosa ao Estado e para a saúde dos doentes. A maneira como Descartes trabalha algumas questões das paixões, para o próprio Descartes, poderia ajudar a medicina. E isso gerava até contrastes entre alguns. Né? Muitas vezes a crítica era muito mais pelos fundamentos que ele usava, né? Por abandonar a tradição aristotélica. Vamos continuar. Nesse parágrafo continua as ideias. Em 1654, ele já havia adicionado o seu fundamento medicinal, fundamento da medicina, fundamento da medicina aí, texto Plemp, um apêndice do qual 3 professores de teologia acusavam a filosofia cartesiana de ser incompatível com o sacramento da Eucaristia. Continua o parágrafo. Ao mesmo tempo, o padre Vioguet escreve a Claude Clesselier pedindo esclarecimentos sobre a controversa doutrina cartesiana da transubstanciação que teria confiado a este, e, abre aspas, é porque o sentimento de Lutero, mesmo Calvino, não seria verdadeiro, assumindo que a extensão é a essência dos corpos. Fecha aspas. Essa é a definição cartesiana de matéria, né? Mas, em algum momento, veja, só para finalizar o parágrafo, a perseguição ao cartesianismo é desencadeada pela questão da Eucaristia. A Eucaristia, que era a questão, que é a prática católica da hóstia, tudo, a hóstia, o sangue de Cristo, era um dos pontos de questionamento de Lutero e Calvino. E em uma conversa com seu amigo, em um momento ele pode falar, será que eles não estão certos, tudo? Isso é usado como, né, tá criticando um ponto fundamental da doutrina católica. Essa carta, esse testemunho sobre a visão do Cristo pode ter sido uma conversa de ambos entre uns amigos ali, apesar de ter se mostrado bem católico. Mas, qual que é o problema? A concepção de matéria de Descartes, do mundo material como desprovido de intenções, e que toda matéria tem por essência a extensão, torna muito complicado explicar a questão da Eucaristia. Por mais que ele separa a filosofia da teologia, isso se torna um problema. Vamos continuar aqui, o terceiro parágrafo desse item. O problema da Eucaristia foi levantado inicialmente por Antoine Arnaud, que viveu entre 1612 e 1694. Para quem está vendo, tem uma fotinho dele. Suas objeções a Descartes, em 1641. Ele foi licenciado em teologia e doutor da Sorbonne logo aos 29 anos. Prodígio, né? Então, assim, esteve no centro dos debates filosóficos e teóricos do seu tempo, na segunda metade do século XVII. Trocou com correspondentes Descartes, Leibniz, Malebranche, ao mesmo tempo que tinha um papel de liderança em Port Royal, ou seja, um cara que estava no meio discutiu com esses grandes pensadores e tudo, né? E escreveu suas objeções. As objeções levantavam o problema da substância extensiva, que iria contra o ensino da igreja sobre a presença de Deus na hóstia. Por quê? Se toda a matéria é por essência de extensão, não tem como Deus estar lá, basicamente. Sendo as qualidades sensíveis as acidentais, não podem ser pensadas como separadas das substâncias que a qualificam, a extensão e a essência dos corpos. Como as qualidades sensíveis do pão permanecem ao se tornar o corpo do Cristo? Eles deveriam mudar. Essa é a questão. Mas, simplificando, né? Não deveria ter gosto de hóstia ainda. No mesmo parágrafo, nós vamos continuar. Não duvidava do catolicismo de Descartes, mas levanta a questão para que possa se defender e se unir à causa de Deus contra os libertinos, para ter colocado em ar o seu avanço. Isso são palavras de Arnaud. 30 anos mais tarde, os defensores do anticartesianismo transformarão o questionamento em certeza. Então, assim, o Arnaud levanta Descartes, olha, as suas ideias têm um problema, contra a Eucaristia isso vai dar problema. Descartes faz uma resposta, tudo. E que posteriormente vai ser tomado como um grande ponto de ataque, um ponto de crítica ao cartesianismo. No quarto parágrafo, Arthur continua.
Descartes respondeu a objeção, mas sem dar a explicação convincente esperada. O jesuíta Denis Merlin, outro contemporâneo, mais jovem que Descartes, né, nasceu em 1615, pediu que Descartes se explicasse. Suas cartas entre fevereiro e maio de 1645 eram mais abrangentes. Quem, além de Merlin, poderia saber disso? Padre Antoine Wattier, outro contemporâneo de Descartes, o qual Descartes sugeriu seu interlocutor como Clecelier, entre outros. Em fevereiro de 1645, por carta, pediu a Merlin para destruí-la, por não valer a pena mantê-la. Em 48, Arnaud pediu explicações novamente. Descartes responde que preferia responder suas conjecturas oralmente. Fechando o ponto. Por que oralmente? Porque carta é um documento que pode ser usado contra processo. Essa é a questão. O texto, né, pode ser levado. Mas você vê que a grande questão que os jesuítas estão levantando, e aqui é uma coisa muito interessante, Descartes estuda em colégio jesuíta. Isso eu trabalhei tanto na minha dissertação, na dissertação de mestrado, que eu trabalhei um pouco mais no trabalho de doutorado, como há uma relação, há algumas, não trabalhei tanto assim, mas menciono que há estudos que mostram que há relações entre o modo, que todo o enfoque metodológico de Descartes, há uma relação há uma influência jesuíta aí. E, primeiro que os jesuítas são o seu primeiro alvo de crítica, tanto no discurso do método quanto nas meditações metafísicas, sempre quando ele cita que estudou no Colégio Lafayette. E os jesuítas era uma ordem muito recente, que já tinha um poder muito grande, mas tinham como norma uma obediência extrema à Igreja Católica, porque sabiam, olha, se eles tinham estratégia, tudo, a gente vai crescer, logo a gente pode ser atacado. Então eles faziam um pouco, eles entendiam que eles mesmos poderiam ter problemas de legitimidade com o tempo e tudo mais, então qualquer um truque, nós somos extremamente fiéis ao pensamento católico. Beleza, né? E quando aparecem problemas, Descartes aparece criticando eles, tudo, fazendo questões que eles são criticados, eles começam a fazer essas críticas, né? Vamos continuar, parágrafo 5. Porém, tal entrevista nunca ocorreu. As ouvir, então, vai propor reconstruir nesse parágrafo a cronologia dos fatos que levaram Descartes ao índex. Em 1654, Padre Vioguet pediu a Clecelier detalhes do pensamento de Descartes sobre a doutrina cartesiana da transubstanciação, né, já que ele tinha conversado com Clecelier. Clecelier responde com cartas entre 22 de maio e 5 de junho, enviando cartas de Melan de 1600, ou seja, ele pega aquelas cartas que trocou com Melan sobre o assunto e manda, né? Vioguet não se convenceu, escreve em 5 de junho que preferia, abre aspas, não ver com tanta clareza, deixar mais espaço para a verdadeira fé. Fecha aspas. Daí Clecelier se abstém de publicar as cartas de Melan no primeiro volume da correspondência, de Descartes em 1657 e no segundo em 1658, porque ele viu que o conteúdo ia dar problema. Em carta de 27 de agosto de 1659 ao padre Jean Berthet, mais jovem que Descartes, um pouco, né? Nasceu em 1622, faleceu em 1692. O Clecelier diz que as cartas sobre a Eucaristia são as últimas coisas que pretende publicar Descartes. Ou seja, o Clecelier está percebendo o problema, isso vai dar, a explicação de Descartes não é tão legal. Para Descartes é uma questão mais da fé do que da metafísica, vamos deixar para depois. Berthet era um jesuíta cartesiano. Olha que interessante, era um homem prudente e um ajudo duplo, segundo leituras de Gourrier e Amogat. Aqui ele está citando, né, dois clássicos, né, tanto o Henri Gourrier e atualmente o Amogat é Jean Amogat, um grande pesquisador do cartesianismo, né, e que tanto o Gourrier chamou no primeiro momento de um homem prudente, e o Amogat já tem feito outras leituras, né, essa questão da origem dupla, alguém que era amigo, mas estava pegando informações, né. Ele defendia tudo o que se de Descartes ao defender a existência de Deus e a mortalidade da alma, sem os quais sua concepção de corpo não sustenta, ou seja, de uma forma defendia as ideias de Descartes. E ele chegou a ter problemas ao ensinar o cartesianismo em Grenoble. Bom, continuando, parágrafo 6. Berthet comunica ao padre Fabre que estava em Roma a teoria cartesiana. Esse padre, Honoré Fabre, viveu entre 1607 e 1688, também jesuíta, tinha problemas com Descartes antes por causa do heliocentrismo. Em 1157 ele publicou uma obra, né, Uma Só Fé, Uma Só Igreja contra os indiferentes desse século.
né, atacando essa questão do heliocentrismo. De certa forma, Descartes estava lá. Em 1660, ele ataca, usando o pseudônimo Eustach Divine, a obra Sistema Saturnarium do Huygens, por defender o heliocentrismo. Ou seja, ele tinha esse problema, esse amigo do Berthet. Em Roma, o padre Fábio tinha amizade com o cardeal Albise, o qual, em 1654, tinha a função de juiz do Tribunal do Santo Ofício. Em 15 de abril de 1660, envia a Clecelier uma censura à física cartesiana por esta estar relacionada ao Demócrito, claro que é sobre o heliocentrismo, é o processo que vai levar o índice em 1633. Então a gente vê que tem essas movimentações. Nesse aspecto, esse padre Fábio, amigo do Berthet, era complicado. Porém, vamos agora para o parágrafo 7. Beneditino Antônio Vinot, pouco mais jovem de Descartes, viveu entre 1621 até 1689, proibiu Clecelier de divulgar a filosofia cartesiana em 1660, devido à sua doutrina da Eucaristia, mesmo com a iminência de condenação romana. Enfatiza que não se deve divulgar quem contraria Aristóteles. Aí foi uma coisa assim. E nisso há algumas diferenças entre os beneditinos e os jesuítas. Os jesuítas estão fazendo muito mais denúncias públicas, os beneditinos falam, cara, não divulga. Ele não. Mais que vai ser proibido depois, não divulga, isso vai dar problema. Ele está contrariando Aristóteles, não publica esses negócios. Deixa essa física aí, Igor, se perder, queima os papéis, sei lá, que eu estou exagerando. Parágrafo 8. Enquanto a censura de Fábio Crecelier foi privada, a de Jerome de Velck, Internúncio Bega, ou seja, o representante do Papa, Internúncio era isso, o representante do Papa em um país não católico, né, na Bélgica, de 29 de agosto de 1662 é pública. Ou seja, Fabre foi público. Jerome acabou, né? Ao contrário, inicialmente os jesuítas são mais. Gente, não critica, não leva, isso vai dar problema. Enquanto o Beneditino tá. Vamos lá. Ainda o parágrafo 8, né? Socorre após uma série de advertências aos professores de Louvain em 10 de maio de 1662. Segundo o Victor Cousin, que é o cara que organizou a primeira obra completa de Descartes, a primeira publicação de obras completas no século XIX, segundo ele, um cardeal romano enviou críticas ao teólogo de Louvain por essa filosofia estar cheia de erros e levar diretamente ao ateísmo. Não sabe qual cardeal Cousin está citando. No dia 1 de junho, Vec denuncia o risco que a filosofia cartesiana é à juventude católica. No dia 29 de agosto, uma tese de medicina que utiliza a concepção de res extensa do Descartes como base não foi aceita por essa concepção ser contrária ao dogma da Eucaristia, recomendando retirar esses aspectos polêmicos. No mesmo dia, a Universidade de Louvain condena por decreto a concepção de substância de Descartes. Aquilo que existe em si por si, ou seja, a ideia de matéria como essencialmente tudo aquilo que é extensivo, tirando toda qualquer intencionalidade por detrás. E aí que é ponto. Para Descartes, a substância é que ele existe em si por si, ou seja, foi criada por Deus, mas Deus não está intervindo na matéria. Isso será teologicamente muito complicado, principalmente para dizer os milagres. E no último parágrafo desse item, o parágrafo 9, qual que é o conteúdo dele? Especula-se que o cardeal citado por Cousin seja o padre Francesco Albise, amigo de Fábio, citado acima. Em 1662, Albise recebeu François Van de Ven, possível que nessa visita tenha pedido para servir contra o cartesianismo. Mesmo conhecendo os fatos anteriores como a censura, o problema da Eucaristia, ao ser informado Van de Ven que a física cartesiana continua a ser utilizada em teses e ser ensinada, persuadiu a fazer uma censura oficial. Aqui que eu uma fotinho tem aqui do Albise, né? Ou seja, basicamente, esses itens que levaram Descartes, né, resumindo todo esse item, a ter suas ideias condenáveis. A sua concepção de matéria tornava muito complicada a ideia da Eucaristia e a explicação aristotélica, quer dizer, as explicações escolásticas partindo de Aristóteles, eram essenciais para tornar factíveis, podemos dizer, para ter um conhecimento sobre a verdade dos milagres da Igreja Católica.
Por mais que a Eucaristia era um ponto que o Lutero negava, daí essa acusação de ser um luterano escondido, por aí vai, né? Então a gente entende que esse era o ponto. E a questão que tinha gente fazendo teses em cima dessa concepção de matéria. E essa concepção de matéria, para a medicina, é extremamente interessante, porque se não há intencionalidade nenhuma no corpo, o corpo é como uma máquina, cada órgão é uma peça de uma máquina. Se eu entender a função de cada peça, eu posso entender como essas peças trabalham em conjunto. E aí eu tenho sistemas. De uma certa forma, até a maneira como no ensino médio a gente explica o que é, fisiologia humana, explicar que o tecido é um conjunto de células, conjunto de tecidos formam órgãos. A gente está descrevendo uma máquina. É uma forma cartesiana, mecanicista de explicação do corpo humano que retira qualquer intencionalidades externas, porque senão, como que eu estudo medicina se existem intencionalidades da alma daquela pessoa que está doente, né? Ou divina, né? Complica. Então, ela então o abraço ao cartesianismo se dava por esse lado. Pô, ele dá uma metafísica aqui que é extremamente interessante para a gente pensar a medicina moderna, a medicina daquele tempo. Ao mesmo tempo tem toda essa parte de pensar por si mesmo, por aí vai. Né? A razão com uma coisa mais bem distribuída e que era polêmica. E aí você lembra, quando vai fazer as críticas, que isso tem um fundo político. Que Descartes não explicitou, mas né. Bom, e tem o terceiro item aqui do livro, né? Até que sejam corrigidos, até que sejam a gente viu aqui, né? As primeiras censuras, né? E agora a gente vai para o último item do Descartes, último item desse parágrafo, né? Intitulado Até que sejam corrigidos, do Ne Corrigantur. Gente, eu não sei pronunciar latim, tá? É bom. No primeiro parágrafo, basicamente é o seguinte, o conteúdo dele. Em 20 de novembro de 1933 sai a condenação das obras de Descartes no Índice, até que sejam corrigidos, né? Esse é o do Ne Corrigantur, até que os erros, tudo. Então isso é importante. O Descartes não foi condenado, sei lá. A decisão, segundo parágrafo, a decisão do Santo Ofício é compreensível porque o cartesianismo em si não era tão importante. O foco não é a pessoa de Descartes. Ele é uma, segundo nós ouvimos, ele é uma página em meio à perseguição ao jansenismo. Nesse parágrafo ele continua. Há uma guerra entre jesuítas e jansenistas, enquanto duas concepções diferentes de contra-reforma, que eu já falei atrás, né? Mas é aqui que ele explica como diferentes posições sobre a relação entre a autoridade política e a autoridade religiosa. Continuando esse parágrafo, os jesuítas eram tomistas, o que foi imposto pelo Papa Clemente em 1594. Isso é interessante porque, inicialmente, eles eram tomistas, mas no fundo as leituras básicas, as leituras de Aristóteles eram da escola de Salamanca, de outra, de uma outra universidade importante na Espanha, da Universidade de Coimbra. Esses eram os principais teólogos. O Papa Clemente, tudo bem, mas São Tomás, né? Aí diz, não, São Tomás, que já era parte do estudo dos jesuítas, tudo, mas a interpretação deles era mais calcado no Tomás, mas mais calcado nos autores ibéricos. Né? E aqui a figura, por mais que eles tinham Aristóteles com base interpretativa, não, mas é tornar mais importante a leitura para ser mais próximo que as outras linhas teológicas, digamos assim, os outros grupos de teólogos da Igreja Católica utilizavam. Já para os jansenistas, eles eram agostinianos, estavam voltando a Agostinho. Significa que jesuítas odiavam Tomás de Aquino? Não, não é isso. É que ele vai explicar no mesmo parágrafo, né? O importante ver, gente, é o conceito de predestinação. Para o jansenista, a gente está todos nós somos predestinados. Deus fundou o nosso caminho, né? E o que tem muita proximidade com algumas concepções da Igreja Reformada, enquanto para os jesuítas era mais próximo dos humanistas, né?
ou seja, mais próximos de uma visão do livre-arbítrio, digamos assim, livre-arbítrio. E aqui eu não vou entrar exatamente do ponto de vista fideísta da fé ou do ponto de vista teológico, mas qual que é o ponto? Se você é alguém predestinado a encontrar Deus, tudo, qual que é a função dos religiosos, e não de Deus, não da fé da pessoa, dos religiosos? É diferente. Se o nosso livre-arbítrio é maior, então a nossa possibilidade de escolha errada é maior. A gente precisa, então, de uma ação mais direta dos religiosos. Então, a discussão do ponto livre-arbítrio e destinação não é somente um ponto teológico, no sentido do indivíduo para com Deus. É teológico no sentido da religião para com o indivíduo, do indivíduo para com a religião. Ele continua aqui no terceiro parágrafo desse item que a luta contra o jansenismo não é só contemporânea com o cartesianismo, como foi feito pelas mesmas pessoas. E esse é o ponto interessantíssimo. Por mais que o Descartes vai ser esse símbolo de liberdade, tudo, o grande problema, a grande briga ali é os jansenistas e o Descartes só estava ali no meio. E para quem estuda Descartes academicamente, for ler esse livro, é muito interessante porque você começa a lembrar de uma série de autores. Né? Vou citar algumas coisinhas aqui. Bom, continuando no parágrafo 3, né, o criador do jansenismo, né, Augusto de Cornélio Jansênio, que viveu entre 1587 e 1638, contemporâneo de Descartes, desculpa, falei errado, o texto Augustinos, escrito pelo Cornélio Jansênio, que viveu, né, entre 1505 e 1638, foi um texto bem importante do jansenismo, mas que foi um movimento mais amplo. Quem estiver assistindo tem uma fotinho dele aqui. Foi publicado em Louvain em 1640, a mesma faculdade onde Descartes foi criticado. Né, e proibido de ser base de teses de medicina. 6 de março de 1642, os jesuítas conseguem a autorização para a perseguição e condenação desta obra, mesmo local das primeiras condenações do cartesianismo, 1654 de Pempros e 1662 por Vecchi. Não por parte de ação do destino, mas também envolvimento de Albise e Van de Verne, ambos jesuítas que eram hostis aos discípulos de Jansênio. Albise chegou a escrever sobre fazer uma guerra contra os jansenistas. Vecchi estaria seguindo a ordem de perseguição jansenista de sua condenação a Descartes. Ou seja, Descartes, jansenista, é o mesmo pessoal que lê, ambos são polêmicos, ambos estão questionando, como eu falei para vocês, motivo. O jansenismo a gente não estuda muito, mas para a história francesa é importante. Ele tinha essa atenção, ele propõe uma autoridade da igreja muito mais local, né, do que essa questão institucionalizada. E parte do argumento se vinha da noção do livre-arbítrio. Se nós somos predestinados, a função é muito mais ajudar com pequenas correções no mundo. No fim, a gente vai encontrar Deus no momento correto que Deus mesmo projetou para nós, digamos assim. Claro que eu estou simplificando, tornando a coisa muito mais complicada. Né? Enquanto se você tem uma visão de um livre-arbítrio maior, a chance da pessoa errar é maior. Então ela precisa de uma condução mais firme. Né? O que é muito curioso que no século XX, até hoje, se você frequentar meios pascalianos, estudo Pascal, que eu não estou criticando, mas uma constatação. É muito comum essa tensão entre Pascal e Descartes. É muito comum católico, pessoas que têm a fé católica, terem uma relação muito, até emocional, com Pascal, por causa das questões de fé que ele discute, sendo que o pensamento de Pascal é muito próximo dos jansenistas. Talvez, não sei o quanto é possível afirmar que Pascal seja, as ideias de Pascal sejam exatamente jansenistas, mas é muito próximo. Interessante, né? Ou enquanto hoje, quando você tem essa tensão entre Pascal e Descartes, para Pascal não foi tão bem visto assim, né? Todos estavam, enquanto que em outra época todos estavam na mesma perseguição. Bom, no trecho 4, no parágrafo 4 desse item, as perseguições não têm somente Roma e Louvain como protagonistas. Né? Não foi só ali que aconteceu. Ele vai enumerar no parágrafo dos itens. Em Paris, com a morte do cardeal Jules Mazarin, em 1661, Luís XIV passa ao primeiro plano o papel político da França,
Esse cardeal era uma figura importantíssima, faleceu ele, pô, agora você tinha uma divisão entre o poder real e o poder da igreja ali. O cara que é o grande nome conhecido falece, aí agora, o Luís XIV, agora é minha hora, agora é o meu momento, né? Agora tem que assumir. Eu vou assumir, vai ter um cardeal para substituir, vai, mas o poder maior é meu agora. Né? Os 14 aproveitou esse momento para aumentar a centralização do seu poder. Por mais que inicialmente não viu tanto problema com os jansenistas, a partir de 1661 começou a haver problema nas ideias, pelas ideias jansenistas dificultar a centralização de seu reinado. Aí passa a combatê-los. Por quê? Desculpa, o texto aqui, o filme que eu fiz está meio errado. Aqui na testa, mas é aquilo que eu estou falando que está o mais correto. Né? Tem uma certa dislexia de escrita, às vezes troca umas palavras que não deveria. Mas o ponto central aqui é o seguinte: como os jansenistas apostavam mais num poder, numa autoridade local, dentro do poder religioso, e não vinham com problemas, uma associação direta local, da pequena cidade, entre o poder político e o poder religioso, Luís XIV, opa, não, eu quero centralizar o meu reinado. Né? L'État est moi. L'État c'est moi. Né? O Estado sou eu. O Estado sou eu. Opa, aí esse cara fica perigoso. Por quê? Ligar-se à Igreja Católica era importante, porque veja, se o poder, se a grande Igreja Católica, aqui fazendo uma análise, dependendo, não estou nem. Vamos pensar em termos de argumentação. Se a Igreja Católica, que é a Santa Igreja, se a Santa Igreja tem uma autoridade centralizada e forte, apesar do Papa na época não ter o poder papal que tem hoje, mas era uma figura que centralizava, vista como uma centralidade, por mais que ele não tinha tanto poder assim, quanto vai ter a partir do século XIX, como que o Estado pode ser regido sem um poder central? Então era importante, a própria presença de jesuítas na França, tanto para Luís XIII quanto para Luís XIV, era importante porque era uma ordem altamente centralizada. Agora, os jansenistas não. Estão querendo associar mais, enquanto que para ele é importante. Ó, o poder real é uma coisa, o poder religioso é outra. A gente se ajuda, mas cada um, lado, cada um no seu quadrado. Aí os jansenistas, não, é importante uma união entre poder político e poder religioso. E local, aí complicou a vida. Continuando aqui o parágrafo. Concorda com as opiniões ou minimamente cede ao seu confessor jesuíta, o padre François Anat, que viveu entre 1590 e 1670, contemporâneo também de Descartes, né? Amigo íntimo do Albise, qual foi assistente dos jesuítas em Roma entre 1548 e 1658, ou seja, o Albise, né, que foi falado acima, foi um cara bem importante dentro de Roma. Então ele meio que começa a ceder, os jesuítas querem perceber, ele começa a ver que isso era um problema. Ou será, né? Será que ele, talvez se o confessor trouxe esse argumento para o rei, né? Vai ter que ler as cartas de ambos, todos, né? E esse Aná, em 1630, já cometeram uma obra de cunho agostiniano, do orador Guilherme Gibief, que era um cara que um pouquinho mais velho que Descartes, nasceu em 1583, faleceu no mesmo ano que Descartes, e que se correspondia com Descartes. Em 26 de abril de 1663, o Conselho de Estado fez um documento desmentindo o livro de Jansênio, com os religiosos mas a escola que o seguem, mesmo dia expulsando os membros do Porto Royal. Então você vê, as mesmas pessoas, 1673, os mesmos anos. Então o que ele está mostrando para nós é que por mais que vai se criar essa imagem de Descartes atacado, o problema era maior. Né? Ele entrou, claro que as ideias dele tinham problemas, principalmente porque foram vistas como uma possibilidade, né, de basear, aqui é um exemplo, mas teve outros cartesianos na época, a embasar ideias, embasar pensamento científico, sem, que hoje a gente chama de científico, embasar novos pensamentos, tudo, novas pesquisas, sem fundamentos aristotélicos, sem os fundamentos da escolástica, separando aquilo que é feito nas universidades daquilo que é teologia. E isso é visto como um problema, mas o problema maior não era ele. Ele meio que entrou
foi dentro. E essa associação com Agostinho é importante assim, para quem nunca. Aqui para quem está ouvindo, tá vendo, nunca. Agostinho é conhecido. Há umas semelhanças, por exemplo, o gênero Meditações, que é o gênero que foi criado por Agostinho, esse gênero de meditações. O que é meditações? Inclusive, assim, hoje a gente tem um problema confundir o que a gente muitas vezes chama de meditação oriental com o gênero de meditações dos livros Meditações. O que é meditações? Meditações é uma prática, é um gênero criado pelo filósofo Agostinho de Hipona, um dos pais da Igreja Católica, que é refletir profundamente sobre um assunto, realizando um longo raciocínio, né? Não é onde você não expõe só os resultados, é um raciocínio longo que você vai nele construindo esses resultados, né? E que Descartes, de uma certa forma, descreve meditações metafísicas. Para Agostinho, a verdade é encontrada no mergulho na interioridade, mas na interioridade você encontra Deus. Para Descartes, todo processo de dúvida você chega ao cogito, você chega ao penso logo sum. Né? Je pense donc je suis. Cogito ergo sum. Então era possível fazer essas leituras semelhanças. Então, ao ver, mas aqui, Agostinho é pai da igreja, mas a leitura, o que é apontado é que a leitura dos jansenistas do Agostinho dava margem a todos esses questionamentos que eu estou comentando aqui, através da leitura do Azovi. Curiosamente, o que tem de estudos no século XX, alinhando essa questão, Descartes era. Desculpa. Voltando aqui. Então, o que tem de comentadores que discutem essa questão do augustinismo com Descartes desde essa época é muito grande. A gente vê como que isso não é um comentário do Osoviço, é um comentário mesmo. Então a gente percebe como que essa leitura sobre Descartes, que gerou um processo, frutifica ainda projetos de pesquisas nesse assunto. E eu não estou dizendo que fazer esse tipo de pesquisa é ruim ou seja errado, nada disso. Está mostrando como que todo esse contexto influencia não só o que é o trabalho dos ouvidos escrever aqui, como os franceses se veem como cartesianos, mas influencia a produção. No começo do século XX, essa questão da relação entre Agostinho e Descartes é muito discutida, muito. Ainda tem questões hoje, que é uma questão muito válida, porque ele se apropria do gênero meditações. Entender, por exemplo, como Descartes se apropria de um gênero que já existia, meditações, e dá uma visão própria dele, é claro que é um trabalho de pesquisa muito interessante, mas a gente vê que tem questões aí. Né? Mas voltando aqui, né, que ele está falando no parágrafo 4 é isso, são as mesmas pessoas. Então, no fundo, ao fazer isso, ele está demonstrando o quê? Realmente, tem todas as notas no livro, das fontes que ele está usando para afirmar tudo isso. Não estou entrando nessa análise aqui, né? Aí a coisa, a gente não sai daqui, fica 10 horas, sei lá. Apesar de conferir assim, as fontes que eles usam estão muito bem feitas e tal, mas a gente percebe que a gente tem que entender isso, que as primeiras perseguições tem muito mais a ver com esse contexto maior. Né? Continuando. Quinto parágrafo, em 1664, a dissidência jansenista deixa de ser aceita pelas ordens de Luís XIV. A dispersão de 12 religiosos, através, como que é feito? 12 religiosos de Port Real, que é um convento, tudo, né? Onde eles estudavam muito jansenismo, até porque o jansenismo é um movimento um pouco mais amplo, não é só o jansênio, assim, ele, digamos, a pessoa Angélica de Saint-Jean e a Madre Agnes também, né, são tirados, e a cessação de sacramentos de outros, ou seja, eles não podem mais, eles têm os sacramentos, os cargos religiosos retirados, não podem mais fazer funções religiosas. Parágrafo 6. Aos cursos dos mesmos anos que as condenações à obra de Descartes foram realizadas, com as mesmas pessoas envolvidas, Aná, Fabri e Albise, relato do Padre de Jesus Reté, que é uma história que está enfatizando aqui, né? Ou seja, são as mesmas pessoas que estão fazendo. Aná, Fabri e Albise.
que estão movendo tanto a perseguição ao jansenismo como que estão movendo. Tem esse relato do padre jesuíta René Repin, que viveu entre 1620 a 1687, ou seja, um pouco mais jovem, né? Que aqui eu vou ler o relato, o Azovit tirou do trabalho, eu fiz aqui uma tradução da parte que ele seleciona, né? Vou ler para vocês, abre aspas, isso consta no 7º parágrafo desse item, abre aspas. O padre Aná tinha um homem de confiança, um grande teólogo, hábil em tudo, mas bem versado em todos os negócios da corte, que conhecia muito bem. Era um jesuíta chamado Honoré Fabry, que durante vários anos tinha ocupado as funções da penitenciária de Saint-Pierre. Esse jesuíta enchera tanto sua mente com os detalhes da nova opinião, uma questão do jansenismo, que quase que não havia ninguém em Roma que fosse mais bem instruído sobre ela. E ele se tornou, pelo perfeito conhecimento que tinha nesse caso, um amigo íntimo do cardeal Albise, que por meio de cuja mediação o Papa foi informado que ele precisava saber sobre o jansenismo, ele sempre foi ouvido favoravelmente. Fecha aspas. É um jesuíta da época narrando, ou seja, gente, são as mesmas pessoas. As mesmas pessoas, ou seja, se são as mesmas pessoas com argumentações muito próximas, a gente entende então que a perseguição ao jansenismo na França, mas que vai atingir outros países, o cartesianismo na França tem a ver com essa perseguição ao jansenismo, na qual ele foi somado, inclusive, pelo clero católico que espalhou essa questão para outros países. E ver, na própria Suécia, como foi falado, já tinha conspirações sobre e pais protestantes tinham essas conspirações. Já o Descartes era um católico infiltrado, né? Que coisa, né? Bom, parágrafo 8. Durante o verão de 1673, Anat, Fabry e Albise foram fazer uma primeira tentativa de evitar uma reconciliação entre os jansenistas e o Papa, tentada pelo bispo de Comanches. Ou seja, foi o primeiro momento que eles não, vamos evitar isso daqui, vamos influenciar, e evitou. Para o Azovit, seria estranho se não fossem os mesmos que 4 meses mais tarde colocaram Descartes no índice. Afinal, Fábio já tinha se estudado 3 anos antes, sabia que ele havia condenado um ano junto com Beck. A Nat tem uma particularidade, pois o Pascal dedicou seus últimos providenciais. Arnaud respondeu ao seu texto Cavalli Janseniorum, em 1654, qual tinha relações conhecidas com Descartes, né? Que ele, para Arnaud, ia ver se eu tinha essa ideia de que a gramática e a lógica de Portugal tinha muito influência de Descartes, os quais tendiam a buscar pessoas solitárias, seus parentes de Pascal. Quer dizer, tinha toda a perseguição, a família do Pascal, tudo, né? Mas veja, são as mesmas pessoas que inclusive tiveram toda essa encrenca com o Pascal. O próprio Arnaud, que foi o primeiro que levantou o problema, discutiu com eles, né? E que eles tinham essa tendência, né? Agora, eu vou ler o próximo parágrafo, eu vou ler o que o Azovil falou, não os itens. Por que jansenistas cartesianos muitas vezes têm os mesmos amigos, como sabemos, são figuras proeminentes? Vamos citar, sem pretender ser exaustivo, o Duque de Luigny, cujo Château de Vaumier é um palco de discussões cartesianas, onde se encontra Renaud e a Messier de Sacy, o Marquês de Liancourt, cujo hotel obrigava cartesianos e jansenistas, a Marquesa de Sablé, a quem Arnaud submeteu o discurso preliminar sobre arte Pejensart, o texto dele, né? O cardeal de Retz, cuja simpatia por Port-Royal, conhecida de todos, no final da vida, conduzia discussões da commercie de alto tecnicismo cartesiano. O Marquês de Pompone, cujo papel veremos em 1677 por ocasião da transferência da sina de Descartes. Emanou que em 1671 faz de tudo para não devolver o julgamento do parlamento exigido pelos jesuítas contra Descartes, ou seja, quem estudava quem estava interessado em um estava interessado no outro. Então dava essa impressão, né? Dava essa impressão para os adversários jansenistas que Descartes estava no bolo, mesmo não sendo jansenista. No parágrafo seguinte, parágrafo 10, o Azovit escreve o seguinte: acrescentamos que o jansenismo e o cartesianismo se difusiram nos mesmos ciclos da sociedade francesa, entre certos grandes, que eram mais ou menos
seus fundadores. Entre, entre as mulheres, voltarei a isso. O cartesianismo se difundiu muito entre as mulheres. Isso é bem interessante. Ele vai ter realmente um capítulo sobre a questão de um certo momento onde o proto-movimento feminista, né, faz uma leitura de Descartes e tal. Se apropria de assimila algumas, se apropria mesmo de algumas ideias de Descartes para defender os direitos das mulheres e tal. Nos salões, no parlamento, enfim, no público, aquele para quem Descartes publicou em francês o discurso de método e Pascal, 20 anos depois, Le Provincial. Por fim, lembremos que os jansenistas e cartesianos encontram apoio na mesma congregação religiosa, o oratório, onde o agostinismo é bem visto. Pois mesmo o cartesianismo não seja de fato adotado por todos os oratorianos, longe disso, muitos são os que declaram sua adesão na filosofia, sendo a mais famosa delas Malebranche, um dos grandes filósofos cartesianos, e muita coisa, diga-se passagem, antes de terminar o parágrafo aqui, tem uma série de questões, de visões populares sobre o que Descartes escreveu, e que entrou até num certo consciente filosófico de fora da filosofia. É muita coisa, vem mais uma lembrança do que o próprio Descartes. Bom, ele finaliza o parágrafo dizendo que esses oratórios também estão intimamente ligados à comunidade Port-Royal. Olha que interessante, né? Então, eles circulavam no mesmo ciclo, é isso que ele está mostrando. Pessoas que se interessavam, no fundo, né? Eram pessoas que talvez estivessem se interessando, que tem mais diferente, mais novidade ocorrendo aqui, né? Mas fazer essa associação, ou as mesmas pessoas, ou mesmo que não era a mesma linha, eu sabia de um pelo círculo que li o outro, né? Esse aqui, ponto. No parágrafo 11 ele vai dizer, né, aqui são os itens que eu subdividi o parágrafo. Tem os meus amigos, vão ter os meus inimigos. Ele começa o parágrafo assim. Nas universidades, quem eram os inimigos? Os professores queriam preservar sua prerrogativa dada pelo ensino escolástico. Daí o receio dos alunos adotarem tais ideias. No item seguinte, o parágrafo continua. Em 1675, uma carta do concílio Colégio Oratório de Angers abordou o ensino das ideias do cartesiano Bernard Lamy, que foi um cartesiano que viveu entre 1640 e 1715. Olha o que ele fala. Preferimos ver sua classe completamente abandonada pelos alunos de que toda a nossa congregação sofra com humilhação em toda a França, enquanto permanecesse o ensino do cartesianismo. Esse Lamy escreveu sobre matemática, perspectiva, geometria, mecânica, entre os outros. Divulgou muito, aplicou a questão dos corpos, a questão de corpo, a questão de extensão de Descartes para ser objetos. Havia a percepção pela correspondência trocada de que pensavam que voltar ao ensino tradicional seria perder os alunos. Então, enquanto as escolas... É interessante isso. Para as escolas, ao mesmo tempo que assim, putz, eu começo a perder, né? Começo a perder a minha autoridade como professor universitário e tal. Claro que a gente tem que tomar cuidado para não fazer nenhum anacronismo, pensar na condição material da profissão de professor universitário hoje e da época. Mas você perde um pouco de autoridade, sim. Né? Se cada um pensa por si mesmo e tudo. É complicado, só que ao mesmo tempo, como é que eu não vou ensinar se os alunos estão interessados nisso? Mas como é que eu vou, se eu não mantiver a minha autoridade, como é que vamos manter uma classe de alunos? Né? Entenderam a atenção? Aí uma proibição oficial resolve tudo. Os alunos, a proibição não é nossa, não é que nós não queremos estudar, ao mesmo tempo mantemos nossa autoridade, que também a gente tem que lembrar, implica manter o seu emprego. Né? E continuando esse parágrafo, entre os religiosos, ficava-se a perseguição dos jesuítas. Como vai dizer Azulvi, são eles que mais do que ninguém contribuíram para criar a amálgama entre o cartesianismo e o jansenismo. Ou seja, tinha problemas entre os dois. Continua. Conhecemos as palavras do padre Daniel, que Azulvi escreveu em 1690, os poucos filósofos alfinistas que não fossem cartesianos. Gente, quando você vai comparar, isso é muito complicado, mas essa é a estratégia jesuíta para combater ambos. Né? Já que tem dois inimigos, vamos transformar num só. Esse parágrafo termina, né? Por mais que Port-Royal não fosse cartesiano, o autor, o que o Azulvi vai dizer que é uma lenda. Port-Royal cartesiano, isso é uma lenda. Mas esta era a percepção dos jesuítas do século XVII, uma espécie de inimigo de duas cabeças. E aqui
os últimos 3 parágrafos, eu vou comentar lendo eles, porque tanto que o texto é bem interessante, mas ele faz uma proposta aqui bacana. Então, ou seja, foi trabalhado conscientemente pelos autores jesuítas essa imbricação entre ambos. Talvez por isso que seja interessante você se focar nas particularidades entre Pascal e Descartes mais do que nas diferenças, mais do que nas particularidades. Né? Aqui eu estou pegando esses dados para pensar os próprios desenvolvimentos dos estudos cartesianos dessa época. Vamos ler aqui o parágrafo 12, vou fazer algumas pausas. Abre aspas. Tentemos por um momento ver os cartesianos e jansenistas pelos olhos de um membro da companhia, ou seja, da companhia jesuíta. Em primeiro lugar, estou lendo aqui, eles têm em comum serem agostinianos, isto é, adversários do aristotelismo escolástico que nutre a sua própria doutrina. A coisa é tanto mais óbvia para eles quanto a relação entre Descartes e Agostinho foi anunciada publicamente pela primeira vez pelo próprio Arnaud. Desde então, tem sido constantemente sublinhado, inclusive pelos cartesianos, para mostrar a ortodoxia do autor das meditações metafísicas. Uma pausa aqui na citação, ou seja, os próprios cartesianos já estavam fazendo essa ligação com Agostinho, que, cara, o Agostinho é o pai da igreja, um dos pais da igreja. Então, mostrar que ele era agostiniano vai mostrar o seu catolicismo, só que isso estava dando margem para associar o movimento jansenista. E pelos olhos da companhia talvez não fossem tão diferentes. Né? Tinham diferenças, mas essencialmente o problema eram os mesmos. E manter a autoridade aristotélica era essencial para os jesuítas, para o pensamento jesuíta, que é uma leitura, é basicamente uma leitura de Aristóteles, mediada pela escola de Salamanca, pela escola de Coimbra, por outras universidades da Espanha, e para a própria igreja, que tinha sua base em Tomás de Aquino. Se você tira essa base, você dá margem à reforma. Né? Voltando aqui ao parágrafo 12. Abre aspas de novo. Cartesianos e jansenistas, naquele esforço, né, de ver ambos pelo olhar dos jesuítas do século XVII, cartesianos e jansenistas, também têm a mesma maneira de reservar os direitos da consciência individual e de resistir ao poder. Descartes, porque confere à própria consciência individual um primado sobre a autoridade. Os jansenistas, porque se recusam a se sentir obrigados pelos decretos de Roma e acreditam que são responsáveis apenas perante Deus. Ponto. Por fim, ambos têm uma espécie de parentesco com o calvinismo, com a qual compartilhavam, acredita-se, a ideia de transformar a relação do criator com a criatura, da criatura com o criador privado. Já na década de 1640, a amálgama em um caso entre o calvinismo e o jansenismo foi operado, e a confusão entre o cartesianismo, jansenismo e calvinismo será lugar comum nos anos 1660 a 1690. Finalizo aqui. Ou seja, o que o Azuvi está mostrando? Que para eles tem esse traço do agostianismo e eles percebem uma semelhança, e como os soldados, o exército da Contra-Reforma, da posição da resistência às tendências reformadas, eles estão vendo o problema. Para Descartes, a questão é a consciência individual e não a autoridade. É a consciência individual através do espírito, através de um treino, de um cultivo do espírito em discernir aquilo que é verdadeiro do falso, entender os processos metodológicos e não a autoridade. Né? E enquanto que os jansenistas faziam um movimento parecido a não se sentir obrigados a obedecer Roma, e que eles são responsáveis apenas perante Deus. E para os jesuítas, olha, isso tem um quê de Calvino. Por quê? Se a gente levar essas ideias ao limite, a relação do criador, da criatura com o seu criador, ela é pessoal. Se ela é pessoal, e o poder da Santa Madre Igreja Católica? Esse é o alvo da preocupação. Curiosamente, é interessante que eles estão, claro, com uma leitura partindo, mas eu li esse parágrafo porque, além de
apesar da minha tradução mambembe, né, tá bem, muito bem escrito, ele mostra esse aspecto, assim, eles estão levando, o que os jesuítas estão fazendo? Estão levando as ideias de Descartes, Janssen ao limite e vendo os pontos de encontro. Né? Claro, vão fazer toda essa argumentação, buscando os elementos da heresia em relação à Eucaristia, no caso de Descartes, e apontando, quanto confessores, tudo, o problema político que aponta. No parágrafo 13, ele vai escrever o seguinte, abre aspas, não é difícil entender, então, em que espírito Luís XIV pode considerar os cartesianos como pessoas capazes de dividir ainda mais o Estado, reforçando as posições dos jansenistas e calvinistas. Cartesianismo, visto de Versalhes, Palácio de Versalhes, não é uma filosofia, mas um partido ou seita. Ou dividir o Estado é justamente o pecado mortal, porém contra o que permitiu a constituição do mesmo. O Estado francês, que se impôs como segundo o próprio Luís XIV, como pacificador por excelência, ao por fim as guerras de religião e ao transferir para si uma nova dimensão de sacralidade, só pode opor-se diretamente aos partidos, que além de dividir isso, desafiam em suas escolhas políticas. Fecha aspas. Ou seja, ele percebeu, isso vai dar margem. E realmente, esse movimento da França, né, l'état c'est moi, o Estado sou eu, esse movimento dá uma certa sacralidade à própria noção do Estado, permite um Estado forte, centralizado, né? Contemporâneo de enquanto está lá o Thomas Hobbes, tem os próprios autores franceses defendem esse Estado centralizado, mas tem os ingleses também, né? É interessante isso. Então a gente percebe que as consequências políticas é que criam um problema maior. Né? E ele finaliza o capítulo, tanto o item quanto o capítulo, com o seguinte texto, abre aspas. Além disso, o Seberano dirá isso muito claramente de 1600, no ano de 1678, ao padre Braguillon de Ceilán, que veio relatar a eles as deliberações da 17ª Assembleia Geral do Oratório. Né, oratório, né, desse grupo religioso, tal, onde a filosofia de Descartes foi proibida por boas razões. Sim, 2 pontos. Sim, dirá o rei, por muitas boas razões. Um fundamento de doutrina, uma fundação de doutrina, né, está traduzindo dos falsos, fundamento de doutrina, em outras palavras, partido, a fundação de uma doutrina. Aqui a palavra fundamento está usando tanto no sentido de fundar algo novo, mas como um fundamento racional, mas prático, ou seja, essa primeira perseguição tem também esse sentido político, essa dimensão política que foi percebida entre os cartesianos como entre. E aqui, essa citação que ele faz é de um texto do próprio rei, né? Das memórias. É o texto das memórias. É um texto que foi. Um texto que foi. Não veio das memórias, mas é um texto. Bom, é um texto importante da história do oratório. Então, essas boas razões, ou seja, é interessante isso. Para o Luís XV e seu Saboier, né, os autores que criaram que articularam toda uma filosofia para essa concepção francesa de Estado centralizado, que dialoga com a ideia do Leviathan, do Hobbes também, viram nessa defesa de uma racionalidade individual, uma possibilidade de acesso ao indivíduo em perigo. E essa leitura foi o fator que convenceu o rei a perseguir o cartesianismo. Então, é esse processo que levou Descartes ao índice, essa articulação entre questões religiosas, questões teológicas, principalmente questões de poder. Esse é o ponto. Questões de poder, principalmente quando viram que as teses de Descartes estavam dando margem a trabalhos
pelas possibilidades que ele dava a certos desenvolvimentos da medicina ao abandonar conceitos metafísicos, a maneira como os conceitos aristotélicos eram lidos pela tradição escolástica daquele momento. Tudo bem? Encerramos aqui então o primeiro capítulo. Então perceba como que tem muitos aspectos externos que levaram, por mais que essa leitura seja interna, digamos assim, né? No fundo as motivações não são exatamente as motivações puramente sobre o raciocínio. E isso que ele articula é muito interessante. E até hoje, essa questão do quão agostiniano Descartes é, que na época tinha uma fundamentação política, ainda semeia trabalhos nos dias de hoje. Hoje por outras questões, né? Mas é possível que essa questão, ao ser despertada com tais motivações políticas, tenha uma influência nos estudos cartesianos até hoje, mesmo que ela seja uma questão muito interessante. Não estou negando isso de forma alguma. Tá bom? Então, né, nos vemos no próximo episódio. Obrigado aí pela audiência e qualquer coisa, dúvidas, perguntas, pode entrar em contato, seja comentando na página do blog, fazendo para quem está vendo pelo YouTube aí pelo YouTube, para quem está ouvindo o podcast, então pode do blog, ou então mandando mensagem direta no meu Instagram, thiagodilima.castro, Então pode fazer, estamos abertos à discussão, ou que se quiser apontar alguma leitura equivocada que eu tenha feito capítulo, sem problema, vamos dialogar, tudo bem? Agradeço a todos pela atenção, tudo de bom.